Para quem não me conhece, lá vai toda a minha frase. Meu nome é Gabriel, eles me chamam de Cid. Aí tem algumas variações de Sidão em alguns lugares. Cidola lá na mídia. Sidovis, que é um nome mais esquisito que eu nunca imaginei de onde poderia sair. Mas agora, Gabrielzinho, só minha esposa pode chamar. Não me chame de Gabrielzinho pra eu não ficar chateado com você. Gabrielzinho é só ela falando assim: oi, Gabrielzinho. Não morra de inveja. Um dia você vai casar também. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmos 23. A Jennifer acabou de cantar o Salmos 23 por coincidência. Nós estamos todo mundo alinhado naquilo que Deus vai fazer hoje. Eu fiquei assustado na hora que ela cantou o Salmo 23 inteiro. Vocês estão preparados para o que vai acontecer aqui? Eu também estou. Então vamos lá, Salmo 23 vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh Jesus, você pode repetir isso de novo? Repete um pouco mais romântico, sabe assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto às águas de descanso. Pode passar. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estende a mão para mim aqui. Estende a mão para mim. Aí você vai orar para Deus me usar, tá? Pode ser? Sim. Eu recebo, Jesus. Eu não estou ouvindo você orando, você só está falando. Sim, Deus, eu recebo. Eu recebo. Eu recebo, Jesus. Sim, Deus, nós te entregamos esse momento. Que seja um momento para a honra e glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fale conosco, Senhor. Sente aí. Respira fundo assim, ó. De novo. Vou esperar, vai, de novo. Isso. Evite andar agora, viu, gente? Vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco. Eu tô um pouco carente de atenção hoje. E, de verdade, eu vou precisar que vocês me dêem bastante atenção, pode ser? Pode ser? Então, se eu falar alguma coisa que faz sentido pra você, você precisa reagir, tá? Não me deixa falando sozinho não, que senão eu vou querer terminar. E eu tava pensando lá hoje. Lá em casa, falei assim: ó Deus, eu tenho uma mensagem profunda para pegar e outra mais ou menos. Qual que vocês vão querer hoje? Profunda. Então beleza, aprofunda então em Salmos 23. Salmos 23, gente, foi escrito por Davi. Davi era um salmista. Davi era um cara até um pouco poético, romântico em alguns momentos. Teve algumas falhas, mas a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem reto em alguns quesitos. Ele teve falhas, assim como eu e você. Mas Davi escreve esse salmo entendendo, como a Aninha pregou um dia, que eu amei aquela pregação, Salmos 23, em que ele era um pastor de ovelhas. Davi, antes de ser chamado por Deus, ele era um pastor de ovelhas. E por ser um pastor de ovelhas, ele sabia como que funcionava aquele lugar. Então, agora Davi está dizendo algo que ele nunca deixava faltar às ovelhas dele. E Jesus um dia vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Nessa pregação, você vai ouvir muito mais sobre Jesus do que sobre você. Amém? Primeira coisa que você vai precisar entender aqui é o seguinte, irmão. A Bíblia não se trata de você. Tá ok?
Então, vamos parar com esse negócio que é tudo sobre mim, a tempestade sou eu, a chuva forte sou eu, não. É tudo sobre ele. E o fato de ser tudo sobre ele, a gente entende que a Bíblia ela é cristocêntrica. Então, tudo que está escrito na Bíblia está apontando para ele. Tudo que está escrito na Bíblia está apontando para Jesus. Está apontando para o Messias, aquele que viria. E 73 salmos foram escritos por Davi e alguns outros desconhecidos que ninguém sabe quem foi, mas dá para entender que foi Davi que escreveu a metade do livro de Salmos. Pelo menos a metade foi escrito por Davi. E Davi era um camarada que ele tinha uma certeza, uma convicção tão grande de quem ele era, que as próprias atribuições que ele tinha em Deus, às vezes ele transmitia para o próprio Deus. Deus tinha colocado uma certeza no coração daquele cara de quem ele era. Uma certeza gigante. Eu não vou pregar tanto sobre identidade, porque aquela palavra da Ana ontem me arrebentou, eu fiquei mal, fiquei para baixo, irmão, foi pesado. Foi para machucar mesmo. E eu acredito que todas as vezes que Deus ele quer construir algo em nós, primeiro ele vai e nos fere, nos machuca, nos regaça. E esse mesmo salmista, ele estava dessa maneira, machucado. Por quê? Porque a Bíblia vai contar que enquanto ele estava cuidando do pasto, vinha leão e vinha urso. Ele olhava para o leão e o urso e falava assim: arreia, amor, na minha cara. Arreia para você ver. Vinha leão e urso. Sabe o que Davi fazia? Regaçava tudo. Tava nem aí. No meu pasto não, quem manda aqui sou eu. Ele olhava para aquele leão e para o urso e falava: você pode até ser maior que eu, mas você não pode ser maior que o meu pastor. Você não é maior que o meu pastor. E Davi está debaixo de uma revelação profunda, a qual a Jennifer entrou um pouquinho também nessa revelação, a escrever a canção, aquele que cura. Quanta profundidade, irmão. Porque quando nós cantamos a Bíblia, a gente vê o próprio Deus se manifestando, porque Deus ele tem um compromisso com a palavra dele. E esse salmista tinha uma convicção grande. Esse salmista era o mesmo camarada, você lembra da história, não é possível. Ele olhou para um gigante um dia, afrontando o povo de Israel. Ele olha para aquele gigante, fala assim: quem que é esse incircunciso que afronta o povo de Israel? Do meu pastor, não. Ele olha para aquele gigante e fala o seguinte: vou derrubar esse gigante. E olhar para aquele gigante com a única certeza: eu derrubo ele. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, ele não vai me deixar aqui sozinho. A Bíblia conta que esse cara, ele vai no riacho, ele não pega espada, ele não pega lança, ele vai no riacho e pega 5 pedrinhas. A Bíblia conta, irmão, que Golias tinha mais 4 irmãos. Ou seja, Davi tinha uma pedra para cada um. Se viesse mais um, ele ia acertar a pedra do mesmo jeito. Quando o gigante cai, ele olha e fala o seguinte: olha, agora sim, acertei sua testa, te derrubei. E o que eu vou fazer agora? Ele corta a cabeça do gigante. E Davi ele era desconhecido. E do nada, ele aparece com 100 mil seguidores no Instagram. Por quê? Porque ele começa a ficar famoso. Ele começa a ter que lidar com a fama de um jeito diferente. Inclusive tinha um cântico que o pessoal cantava somente para destruir aquilo que Davi estava construindo há muito tempo, que era a sua aceitação, a sua identidade em Jesus. As pessoas olhavam e falavam o seguinte: esse Davi é grande. Ele olhava para Davi e falava o seguinte: Davi matou 1000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E cantava uma música chata que ficava na cabeça de todo mundo. E aquilo fazia com que Davi inflasse de alguma maneira. Elogios, irmãos, ele mata mais do que uma crítica. Eu te garanto isso. Tem gente que está entrando num ambiente de elogio, as pessoas estão te reconhecendo como uma pessoa de Deus. Irmão, deixa eu te dizer, tome cuidado. Tome cuidado para você não tocar na glória de Deus. Porque se você tocar na glória de Deus, irmão, você está fulminado. Não dá para tocar naquilo que é dele. Não dá para você tocar naquilo que ele construiu. Porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas. E Davi tem essa única certeza. E ele escreve diversos salmos que eu não consigo explicar aqui agora. Só que como eu falei, irmão, esse salmo não se trata de Davi. Como eu falei, Jesus dizia: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E esse salmo, ele se cumpre
em Jesus. Ele vai se cumprir em Jesus de alguma maneira. A verdade é que existem tantas profecias se cumprindo em Jesus que a gente fica assustado às vezes. As pessoas, você deve ter visto em The Chosen, né? Depois você assiste. As pessoas esperavam o Messias militar, cara. O Messias que ia chegar, ia sair arrebentando todo mundo. E do nada chega um cara se apresentando como bom. Eu sou o bom pastor, um cara parecendo bonzinho. As pessoas olhavam e falavam o seguinte: quando que esse Messias vai fazer alguma coisa, esperando vingança, esperando morte, esperando derramamento de sangue? Só que Jesus não. Ele ficava de vilarejo em vilarejo, curando os enfermos, apresentando uma mensagem que dizia: o reino de Deus já chegou. Essa mensagem a qual nós pregamos todos os dias, o reino de Deus já está aqui, estabelecido. Falta somente você entrar nesse reino. Somente você entrar nesse lugar. Você que está aqui, irmão, você não reconheceu Jesus como seu único, suficiente Salvador. Tem lugar para você na mesa com Jesus. Eu sento lá, eu sou a pior pessoa do mundo, mas eu sento nessa mesa. E tem diversas profecias. Certa vez Jesus, se eu não me engano, está em Lucas 4. E ele pega, irmão, um cânon bíblico na mão. Estou suando para Dedéu, glória a Deus. Ele pega na mão, ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aquilo começava a assustar o pessoal que estava do lado dele. Por quê? Porque os escribas e fariseus jamais imaginassem que o camarada ia ser tão bonzinho daquele jeito. Eles até chamavam ele de filho do Zé. Quem é esse filho do Zé que está fazendo alguma coisa? Esse aí não é aquele cara lá de Nazaré? Esse não é o cara que... Meu Deus, não é possível que ele está falando isso dentro do templo. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então entenda uma coisa aqui, irmão: a unção que você está recebendo aqui no On Fire não é para você. A unção que você está recebendo aqui, você recebeu durante o louvor, é para alguma coisa, é para alguém. E a unção é para evangelizar os outros, é para curar os enfermos. Essa é a unção que Jesus está colocando dentro de nós. O apóstolo João certa vez vai dizer: vós tendes a unção. Você tem unção, irmão. Você tem algo precioso de Jesus que a nossa geração precisa conhecer. Só que se for aquela pessoa que fica guardando a unção só para você, irmão, você vai ter um problema grave na sua vida. Eu tenho birra de gente que chega para mim e fala assim: nossa, Cid, cara, nossa, o Senhor falou comigo hoje no secreto. Eu amei, irmão, mas o que isso produziu de palpável na sua vida? O que isso mudou de fato na vida dos outros que estão ao seu redor? O que aconteceu? Alguém foi curado? Alguém voltou a enxergar? Aconteceu alguma coisa com alguém? Fala comigo que sim, não. Eu recebi uma unção especial só para mim. Porque quando eu oro, aparece um anjo e ele fala comigo. Amém, irmão, mas precisa fazer a diferença na vida de alguém. Não dá, irmão. O próprio Jesus está dizendo: Ele me ungiu para. Ele não ungiu para mim ficar quietinho. Ele me ungiu para fazer alguma coisa. A gente não está fazendo On Fire para você ser ungido e só para você voltar domingo aqui no culto, não, irmão. A gente está fazendo para você entender o seguinte: Contagem precisa de Jesus. Contagem precisa dele. Sabe, irmão, a gente não está precisando só da cadeira lá da prefeitura que vocês acham, não. A gente está precisando de crente que se posicione nas escolas. Crente que se posicione, irmão, no lugar que ele estiver. No lugar onde Deus estabeleceu ele. Se você se posicionar, a unção do Senhor vai vir sobre você para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para fazer alguma coisa. A unção não para em mim, irmão. Se a unção parar em mim, eu estou com um problema. Então, se você receber um toque de Jesus, irmão, entenda: Jesus não te tocou para fazer alguma coisa somente para você. Ele te tocou para você entender: Ele me ungiu para mim fazer alguma coisa na vida de alguém, para mim transformar a vida de alguém, para mim fazer alguma coisa. E Jesus está declarando as escrituras, o que está escrito em Isaías 61. Isaías tem diversas profecias sobre Jesus.
Isaías 9, que a gente lê somente no Natal. Inclusive amanhã é Páscoa, que você vai ver de versículo, é brincadeira. Isaías 9 vai dizer, um menino nasceu, um filho se nos deu. Esse menino era Jesus. Tem aquela frase famosa que diz que só um Deus quis ser menino. Só um Deus quis morar no ventre de uma virgem. Só um Deus. Ele era grande demais, mas ele coube no ventre de uma virgem. E tem diversas profecias. Por isso, irmão, eu volto a te dizer. Um dos nomes de Jesus que está escrito aqui nesse versículo é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o Pai da eternidade. O Pai, ele vem antes do Filho, ou seja, ele criou toda a eternidade. Então a eternidade que você está esperando, que você está querendo, cara, dá para você viver aqui e agora. Tem até um livro que chama Quando os Céus Invadem a Terra. É profundo. Por quê? Porque a gente entende que é possível viver o céu aqui na terra. Aquilo que você viu no louvor acontecendo aqui, irmão, eu não tenho dúvida que o céu vai ser mais ou menos daquela maneira. Da gente pulando, a gente gritando e saudando o único rei. Ele é o Pai da eternidade, ele vem antes da eternidade. É ele. E é por ele que nós estamos gastando a nossa vida. Por isso a Bíblia se trata dele. Cada versículo se trata dele. É tudo por ele. Jesus vai dizer em Mateus 22 que a gente erra por um único motivo. Não, a gente não erra porque a gente não jejua, a gente não erra porque a gente não ora, não. A Bíblia está dizendo, você erra porque você não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma geração que não consegue ler a Bíblia. Irmão, isso aqui, cara, olha, tem umas figurinhas maneiras que eu colei aqui hoje. Isso é vida, cara. Isso é vida todos os dias. O salmista vai dizer o seguinte em Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é lâmpada para os meus pés significa que cada passo que eu vou dar, ele ilumina o meu passo. Cada passo que eu der, a palavra de Deus vai iluminar passo por passo. Mas eu tenho que entender que ela é a lâmpada. Não é somente você orar, não é somente você jejuar, mas é você devolver o seu coração ao lugar onde ele nunca deveria ter saído, a sentar, a contemplar as Escrituras e ver o próprio Deus falando alguma coisa com você. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele tem compromisso com aquilo que está escrito. Jesus, ele foi tentado no deserto uma vez. E a única coisa que Jesus respondia a Satanás era o seguinte: está escrito. Ele não vinha não tentava fazer nenhuma manifestação de poder, não. Ele dizia o seguinte: está escrito. É o que está escrito que importa, irmão. Existem mensagens e mensagens sendo distribuídas na internet, você vê, a maioria delas não fala dele. Não fala daquilo que de fato está escrito. Por isso, irmão, os últimos dias vão ser dessa maneira mesmo. As pessoas pregando mentira. E as pessoas com tanta vontade de satisfazer o seu próprio ego, que elas vão aceitar. Mas Jesus sempre com o único compromisso: está escrito. É o que está escrito que importa. É aquilo que está em cada versículo, em cada palavra que importa. Por isso que eu amo a minha Bíblia, irmão. Eu amo o que está escrito aqui. Porque para onde eu irei? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem essas palavras. Só Ele que mudou minha vida. Só Ele que fez aquilo que nenhum homem conseguia fazer. Somente Ele. E aquilo que está escrito é que me alimenta todos os dias. Por isso nós erramos, porque não é porque eu não oro, não é porque eu não jejuo, não é porque eu não leio a Bíblia. É porque eu não passo o tempo contemplando o Senhor. Como eu falei, irmão, a Bíblia, ela vai o tempo todo fazendo assim, apontando para Jesus. Em Salmos 23 vai acontecer o cumprimento, em Mateus 26, no versículo de número 6, vai acontecer o cumprimento de Salmos 23. Mateus 26, 6 vai dizer o seguinte: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a sua cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo:
Por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligir essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Deixa eu ver qual é o próximo versículo. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Jesus agora está dizendo que a unção que ele recebe na cabeça por aquela mulher é por um único motivo específico: sacrifício. Antes disso, a Bíblia está contando que Jesus está na casa de um leproso. Jesus ele era especialista em sentar com gente que ninguém queria sentar. Leproso, irmão, na Bíblia, era uma pessoa suja, ninguém gostava de ficar perto desses caras. E Jesus vai dizer o seguinte: não, eu gosto sim. Teve uma vez que Jesus teve a audácia de tocar no leproso. Ele olhou pro leproso e falou o seguinte: olha, essa doença sua não pega em mim não, você quer ver? Tome, pá! E o cara foi curado completamente. Jesus amava sentar, cara, com publicanos, pecadores, pessoas que ninguém queriam sentar naquela sociedade. Pessoas assim como eu, assim como você, que às vezes as pessoas olham e falam o seguinte: esse cara aí não é nada não. Mas Jesus resolve assentar na mesa com gente que não presta mesmo. Porque é por meio de gente que não presta que Jesus vai mudar a história de Contagem. Vai fazer alguma coisa. Eu ainda acredito nisso, irmão. Isso aqui que nós estamos vendo, esse tanto de gente aqui, há uns anos atrás a gente nem imaginava que isso poderia acontecer. Mas hoje eu olho e falo o seguinte: ele vai fazer. Um dia desse eu estava no monte, eu estava orando assim: Deus, faz de novo, Senhor. Faz na minha geração, faz. O meu único clamor foi esse: faz alguma coisa. Porque eu tinha certeza que se Deus, apesar da gente ver que a gente não presta mesmo, mas se Deus olhasse pra gente e falasse o seguinte: olha, eu vejo valor nesse, alguma coisa poderia acontecer. E Jesus está sentado na casa de Simão, o leproso. O leproso, irmão. Gente que ninguém dava nada por eles. E levanta agora uma mulher. Essa mulher, ela tem uma ideia sensacional. Vou gastar tudo que eu tenho agora. Esse preço desse negócio aqui, gente, era realmente muito caro. Valia muitos denários, ou seja, um dia de trabalho daquela pessoa. E essa mulher especificamente, ela pega aquilo e fala o seguinte: olha, eu tenho tem duas alternativas. Ou eu vendo isso e fico com dinheiro para mim, ou eu sacrifico diante do Senhor. E essa mulher, ela resolve fazer o quê? Ungir a cabeça do nosso mestre com aquele perfume. Não sei se você leu, mas quando você lê Salmos 23:1, vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquela mulher, ela está entendendo o seguinte: cara, mesmo que eu gaste tudo que eu tenho aqui, se esse camarada que está na minha frente for o meu pastor, nada de fato vai me faltar. Então eu vou realmente ungir a cabeça dele com óleo. Ela pega, irmão, e começa a quebrar aquele vaso. Eu posso imaginar, irmão, o cheiro entrando naquele ambiente. Imagina o cheiro daquela adoração enchendo aquela casa, enchendo aquela mesa. O cheiro, acontecendo alguma coisa surreal, as pessoas cheiravam e falavam o seguinte: cara, não é possível, esse perfume é o perfume mais caro que existe. Por que será que caiu no chão? Não, alguém entendeu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma das traduções desse versículo, sabe qual que é? O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Acabei de acabar a primeira folha. Vamos lá. Nada eu tenho falta. Só que agora os discípulos, gente, eles vão levantar de um jeito esquisito agora. A Bíblia vai contar, se eu não me engano, não sei se é no livro de João, depois vocês procuram direitinho. Mas a pessoa que se levanta para questionar Jesus sobre aquilo é Judas. Eu vi uma notícia ontem que me indignou, irmão. Eu fiquei chateado com aquilo. A mídia tenta pintar Jesus de um jeito diferente. E a mídia estava dizendo: Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? O que vocês acham? Judas traiu Jesus. Não é isso? Espero que sim, espero que você entenda o que está escrito na Bíblia.
E esse Judas, irmão, mas ele tinha tanta vontade de satisfazer a si mesmo, que ele não entendia que Jesus era o pastor dele. Ele não entendia de fato. Ele não conseguia entender que Jesus era o seu pastor. E agora ele vai olhar e falar o seguinte: não é possível que essa mulher gastou tudo diante dos pés dele. Eu não vou aceitar isso. Ele olha e fala o seguinte: não! Nós precisamos fazer alguma coisa, gente. Não! Ele fala: não. Vou fazer alguma coisa. Aí ele tem uma brilhante ideia. Não, seguinte. Por que você não pegou isso e vendeu e deu aos pobres? Imagina aquela mulher olhando para ele e falando assim: nossa, será que eu devia ter feito isso mesmo? Só que Judas, ele era sem vergonha, irmão. Aí eu conto que a bolsa de dinheiro ficava com ele. Então se o dinheiro ele viesse para os pobres, na verdade não ia para os pobres, ele ia para Judas. Judas ia meter a mão no dinheiro. Ou seja, Judas, ele não estava pensando no dinheiro para os pobres, ele estava pensando nele mesmo. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Eu já falei isso aqui demais. Não é sobre você, cara. Você não consegue colocar um palmo na sua frente. Quer dizer, você consegue. Você não consegue acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça. Você não consegue. Você não consegue prever o futuro. Ei, você que está ansioso, olha para mim, cara. Você não consegue mudar nada no futuro. Jesus certa vez vai dizer em Mateus 6, ele dando um sermão mais lindo da história, que é o sermão da montanha. Ele vai dizer: vocês estão ansiosos demais. Vocês estão muito ansiosos. Vamos parar com essas coisas. Vamos parar com isso. Quer saber? Olha para os lírios dos campos. Vê lá. Olha para as aves do céu. Elas comem todo dia. Olha para o lírio dos campos. Ele vai dizer: eu te garanto que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles. Então você que está preocupado com o futuro, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. O seu futuro, se ele estiver de fato na mão de Deus, irmão, somente Ele pode mudar alguma coisa lá. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. A nossa geração é reconhecida como a geração mais ansiosa da história. Ela quer tudo para ontem. Ela pede um hambúrguer no iFood, e se o motoqueiro atrasar 5 minutos, ele fala assim: eu não vou querer, eu vou querer que você devolva esse pedido. Porque a gente está ansioso demais o tempo todo, querendo alguma coisa, fazer com as nossas próprias mãos alguma coisa. Mas não, irmão. Você não consegue acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça. Se eu pudesse, eu acrescentava na minha, que eu já estou ficando calvo. Mas você não consegue. E essa mulher entendeu isso. Um lugar de contentamento, um lugar que somente Ele pode satisfazer as minhas vontades. Irmão, se você não entender que somente Ele pode satisfazer suas vontades, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa perdida, sem identidade, ansiosa, depressiva. Mas se você entender que somente Ele pode satisfazer suas vontades, todos os dias você vai entrar e falar o seguinte: Deus, eu tô arrebentado mesmo, Senhor. Hoje o dia foi punk, mas eu tô aqui. E Ele vai vir te satisfazer. Não tem coisa mais maravilhosa do mundo que você sentar e sentir Deus te alimentando todos os dias. Porque Ele nunca nos deixa na mão. As pessoas nos deixam na mão mesmo. Pessoas nos ferem, nos machucam. E você precisa chegar sempre diante de Deus. E Deus vai com certeza te alimentar. E vai fazer com que você seja contente nele. O apóstolo Paulo certa vez vai dizer: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Qualquer situação que eu tô, eu aprendi a viver contente. Coloca aí para mim, por favor. Vê se acha o mais rápido possível, que eu não anotei. Mas em qualquer situação do mundo, ele aprendeu a viver contente. Ele vai dizer: eu sei estar abatido, eu sei também estar em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente pega esse versículo. Outra pessoa que entendeu claramente que Jesus era o pastor dele, é esse apóstolo Paulo aqui. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu fui treinado para sofrer, irmão. Eu fui treinado para apanhar. Mas em tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque Ele que me sustenta. É a mão dele todos os dias que me levanta. Eu posso todas as coisas nele.
Jesus certa vez vai dizer: sem mim você não vai poder fazer nada. Mas se você estiver nele, irmão, você é uma potência na mão de Deus. E essa mulher agora, irmão, ele está olhando, aquele ambiente mudou, aquele ambiente está esquisito. E eu acredito que aquela mulher olhou e falou o seguinte: cara, será que realmente eu poderia ter dado aos pobres? E Jesus vai dizer o seguinte: cara, essa mulher está me ungindo de alguma maneira para o meu sepultamento. Além daquilo que eu falei, gente, que a unção é para alguém. Todas as vezes que Deus te unge, se prepare, irmão. Se prepare, porque o inferno vai se levantar. O inferno não olha para você e fala o seguinte: lá vai ungido, saiu do on fire queimando. Não, ele vai olhar para você e falar o seguinte: vou ter que matar, não tem jeito. O diabo, ele é especialista em matar, em roubar, em destruir. E Jesus está dizendo: essa mulher me fez isso por alguma coisa específica. Ela fez isso porque já está na hora de eu ser entregue nas mãos desse pessoal todo aí. Algumas pessoas dizem que quando Jesus está em Betânia, ele ressuscita Lázaro. Ele começa a chorar de angústia, ele olha Maria chorando, ele olha Marta chorando, ele vê todo mundo chorando. Só que o maior motivo de lágrima dele, sabe o que é? É porque estava chegando a hora dele de ser entregue. Estava chegando a hora dele, irmão, de apanhar, de sofrer as piores coisas do mundo. A gente acha que Jesus sofreu só quando ele apanhou. Não! É a mensagem que eles pregam na sexta-feira da paixão. Ele só sofreu apanhando? Não, irmão, foi muito mais do que isso. A Bíblia diz que ele era Deus. E ele não exultou ser igual a Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Sabe o que ele fez? Ele se humilhou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que significa, irmão? É que ele foi humilhado quando ele é uma divindade. Ele vem parar aqui na terra como eu e você. Ele foi humilhado. Ele foi bastante humilhado de todas as maneiras que você imaginar. Certa vez Jesus, ele está na cruz já e ele vai dizer: eu tenho sede. E a Bíblia vai dizer que o soldado romano, ele molha uma estopa com uma espécie de vinagre e coloca na boca dele. Eu não sei para que você acha que servia, que esse negócio nojento. Mas, cara, aquilo lá, as pessoas não tinham papel higiênico naquela época. O jeito das pessoas se limpar era com um pouco de vinagre e uma estopa. E eles pegam e têm a audácia de colocar isso na boca do Senhor. Eu estou falando de um Deus, irmão, que tinha tudo. Ele era dono do ouro e da prata. E ele decidiu pagar um alto preço, que não foi somente lá na cruz. Foi em alta humilhação por mim e por você. A mensagem da cruz, irmão. A mensagem da cruz, ela nos coloca uma herança. Uma herança que eu e você temos acesso hoje. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que receberam têm o direito de ser chamado filho de Deus. Eu sou filho de Deus por causa daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Se você não tomar posse da herança, e eu estava tentando recitar o poema da Gama, e eu falei um pouco diferente. Não jumento, mas filho. Porque tem hora que a gente parece um jumento, irmão. Não jumento, mas filho. Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E o fato de ser filho de Deus significa que eu tenho um DNA do Criador dos céus e da terra. Ele me criou. A Bíblia vai dizer que Ele me estabeleceu nele antes da fundação do mundo. E os meus dias estão escritos num livro. Nosso Deus, Ele gastou um tempo para me planejar. Ele olhava e falava o seguinte: o que eu vou fazer agora para fazer o Cid? Será que eu faço ele um pouco mais alto? Não, ele falava o seguinte: olha, esse menino vai ser do jeito que eu sonhei para ele. Você é do jeitinho que Deus quis que você fosse. Eu falo para pessoas aqui que tem problemas de autoestima, eu sinto te falar isso no meu espírito. Você é do jeitinho que Deus sonhou para você. O problema de autoestima, sabe o que é? Uma falta de afirmação na nossa identidade, uma falta de aceitação. Então, se você olha no espelho e não gosta do que vê, irmão, você tem um problema que você precisa sanar em Jesus Cristo. Eu tinha problema de autoestima. Hoje eu olho no espelho e falo o seguinte: fio, aonde você vai com isso tudo, menino? Por quê? Porque Ele me curou. Então não importa a sua opinião, se você me acha feio ou bonito. Importa se eu olho e Ele está me curando. Por quê? Porque eu sou
aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então eu sou bonitão mesmo, irmão. Eu não tô nem aí pro que você pensa. Importa o que ele pensa e o que a Mariazinha pensa de mim. Lucas 15 vai contar a história, irmão, que me viram no monte pregando essa mensagem. E eu falei assim, Deus, por que eu não vou pregar Lucas 15? Ele falou, você vai pregar Lucas 15. Lucas 15 vai contar uma história de um menino que também não tinha o seu contentamento no seu pai. Lucas 15 conta a história da parábola do filho pródigo. Esse camarada, ele tem acesso à herança de uma maneira precoce. Ele, do nada, ele acorda e fala o seguinte, pai, me dá tudo que é meu que eu vou cascar fora daqui. Eu quero nem saber. E o irmão mais velho olha e fala o seguinte, como assim? Ele já vai pegar a herança? E a Bíblia vai dizer, cara, lá no versículo de número 13, o que acontece na terra depois desse menino ter pegado a herança. A Bíblia vai dizer que ele gasta tudo, passado uns muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A Bíblia está contando uma história que esse menino, ele tem acesso a uma herança, a qual agora ele entende que ele não tem o contentamento no pai dele. Vivendo no mesmo lugar, ele entendia que o pai dele não poderia suprir todas as necessidades dele. Ele olha e fala o seguinte, vou cascar o fora daqui, eu não quero nem saber. E esse menino, ele começa a viver uma vida sem medo de ser feliz, sem pensar no dia de amanhã. Você já deve ter vivido assim também, irmão. E se você vive dessa maneira aí, cuidado, irmão. Quem te faz você pensar dessa maneira, que o amanhã só pertence a Deus. Realmente só pertence ao Senhor. Mas o amanhã é fruto daquilo que nós plantamos hoje. E esse menino, ele pega essa herança e fala, vou cascar o fora. E começa a gastar o dinheiro que ele tinha pegado do pai dele. Pega tudo, gasta tudo. E a Bíblia diz que a terra começa a ter fome. A terra que ele estava tinha acabado tudo. E esse menino, cara, com aquela herança que já tinha acabado, agora ele vai desejar comer as bolotas dos porcos, ou seja, lavagem. Por que ele vai desejar comer isso? Por que ele vai desejar? Por quê? Porque ele não se satisfez no lugar que ele deveria ter satisfeito há muito tempo. No lugar onde o pai dele tinha tudo para ele, só que ele escolhe sair desse lugar. Irmão, Deus não tem compromisso de você escolher sair desse lugar onde Ele está provendo todas as coisas. Você precisa esperar, você precisa ter paciência. Muitos de nós não temos paciência. Tem gente que quer ter a vida resolvida antes dos 20 anos, irmão. É impossível! É impossível você ter a vida resolvida antes dos 20. Depois dos 20 já é difícil, cara. Eu tô com 20 e poucos, não 20 e muitos anos de idade. E, cara, a vida não resolve assim da noite pro dia, não, cara. É labuta todo dia, acordar todo dia e entender, cara, o que o Senhor tem, qual que é a porção que Deus tem pra mim hoje. Tem gente que quer resolver tudo pra ontem. A nossa geração precisa entender que não é assim que as coisas funcionam. Não é dessa maneira. Não pode ser assim. Não vai ser assim. E Jesus, ele está sendo ungido. Agora, terminei de falar de Lucas. Eu acho que eu terminei de falar Lucas 15. Não, terminei não, pera. Eu esqueci de falar do mais importante. Do irmão mais velho. Você dentro que está aqui, presta atenção. O maior problema do irmão mais velho, sabe qual que era? É que ele estava preocupado demais com a herança dele. Ele sabia que se o menino voltasse, ele já tinha gastado parte da herança dele, ele teria que dividir a herança que ele tinha com o irmão dele. Pensa comigo, irmão. Quando esse cara volta, a cara do irmão mais velho fala o seguinte, não é possível. O meu dinheiro esse cara não vai levar. Ele chega pro pai e fala assim, pai! Não, pai, não é possível! O senhor nunca deu um carneiro para mim fazer um churrasco com os irmãos da igreja? Eu não sei se você já percebeu, cara, mas a maioria das vezes que uma pessoa ela é nova na fé e ela começa a ser usada por Deus, acontece alguns levantes dentro da igreja. E a maioria das vezes é por gente que está na igreja há muito tempo. Elas olham e falam o seguinte, olha, esse menino não pode crescer mais que eu, não tá maluco? Não, esse menino aí não pode não, ué. Não é possível que esse menino aí chegou na igreja ontem e já tá curando os enfermos. E eu tô aqui, vivendo a minha vida e Jesus parece que não faz nada por mim. E o levantamento é o quê? Agora o irmão mais velho, carente por uma necessidade de aceitação do pai, ele olha para aquele irmão dele e fala assim, não,
E alguns teólogos dizem que a parábola do filho pródigo não é sobre o irmão que gastou tudo, é sobre o irmão mais velho que tinha tudo em casa, mesmo assim se levantou contra o irmão dele. Filho pródigo se perdeu dentro de casa. Eu não sei se você lembra como que foi o primeiro assassinato da terra, você lembra? Deus olha e chega duas pessoas diante dele, Abel e Caim. Abel e Caim chegam diante de Deus, olha para ele, tô aqui com a minha oferta. A Bíblia conta que Abel ele pegou as primícias e entregou diante do altar. E Caim não. Caim falou assim, vou pegar o que resta aqui mesmo, vou entregar no altar. E o irmão dele assassina Abel. Por quê? Porque ele carecia de uma aceitação por Deus. Deus não aceitou a oferta dele, ele vai e mata. Irmãos, se a nossa geração não entender que a nossa aceitação está no Senhor, a gente vai matar as pessoas. Eu estou falando para você, rebelde, que está me ouvindo aqui. Não tenho medo de você. Para de matar as pessoas, para de destilar veneno. Não sei porquê, mas minha visão abriu aqui, agora eu vejo uma cobra tentando destilar veneno nos irmãos. Sabe aquela cobra que vem com um jeito diferente? Ela olha pra você e fala o seguinte, olha, esse fogo que você tá aí, cara, não dura pra sempre não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu me tornei responsável mesmo. O fogo, ele queima todos os dias. Em Levítico 6 vai dizer o seguinte, olha, a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Todo dia, eu tô queimando todo dia, eu queimo todo dia, eu queimo todo dia por ele. Volta no Salmos 23, só pra gente ver aonde que a história está se concluindo. Voltando à história, antes de você fique confuso, eu dei muitas voltas, mas Judas fala, cara, não, os pobres, Jesus fala, os pobres vão ter sempre convosco. A preocupação de Judas não era os pobres, era o dinheiro. E aquela mulher tinha tanta plena entendimento que só Jesus poderia satisfazer ela, que ela de fato entrega tudo por ele. E agora, quando você pega Mateus 23, Lucas 23, Lucas não, gente, Salmos 23, deve ter algo lá, pode passar para os próximos versículos, passa o penúltimo versículo, que vai dizer que ele unge a minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. Vai dizer, olha, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmão? É que os inimigos, eles estão na mesa também. Eles estão lá. Só que Jesus, cara, ele não é ungido ali para vingar de ninguém. Presta atenção, você que tem inimigos assim como eu, irmão, Jesus vai te colocar numa mesa, vai te ungir lá, mas não é para se vingar de ninguém. A mesa que Jesus está sentado, a qual ele é ungido, a cabeça dele é ungido, é porque ele mesmo vai dizer, eu estou sendo ungido para o meu sepultamento. Ungido para morrer, ungido para ser entregue. Você vai ser ungido além de para pregar o evangelho às outras pessoas, você é ungido também, irmão, porque você morrerá. Deixa eu te falar uma coisa, vai ficar um pouco estranho o que eu vou dizer. Mas o apóstolo Paulo certa vez vai dizer, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas é Cristo vivendo em mim. O que ele está querendo dizer com isso? É que ele assumiu publicamente a sentença de morte dele. Quando Jesus está dizendo o seguinte, olha, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser de fato vir após mim, você vai ter que tomar a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo o seguinte, você vai precisar assumir publicamente a sua sentença de morte. Eu estou com a minha cruz nas costas, irmão. Eu sei que qualquer hora as pessoas vão se levantar e falar o seguinte, vou precisar matar esse menino. Por quê? Porque eu assumi publicamente a minha sentença de morte. Então não fique inocente, você que está sendo perseguido lá no trabalho. Você que é realmente uma pessoa serva e que prega de fato o evangelho. Entenda uma coisa, se você tomou a sua cruz, você já está crucificado com Cristo. E não tem como você fazer mais nada agora. Por isso que eu falei aqui ontem, a entrega ela é radical, irmão. Você entregou, acabou. Não entrega e fica esperando alguma coisa assim, ai, será que dá para voltar atrás? Não! Como nós cantamos aqui hoje, nós queimamos as nossas carroças. Eu não tenho mais para onde voltar. Estou crucificado. Tá pesada a cruz? Tá, mas tá aqui nas costas.
Quando eu sinto que vou cair, o Senhor, eu não aguento carregar, eu sinto as mãos dele me levantando. Não dá sim, você sabe que dá, pá de graça. A Bíblia vai dizer que não existe nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, toda tentação que a gente passa tem um escape. E Ele coloca esse escape todos os dias. Você não tem desculpa para ficar caindo no mesmo pecado não, irmão. Se você ainda não lutou contra o pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue, você não entendeu nada. É a luta todos os dias. É acordar todos os dias e falar o seguinte: hoje, por mais que eu possa sentir Deus, por mais que eu possa ver Deus, por mais que possa acontecer de Deus, mas se Ele não aparecer, eu vou continuar fiel a Ele. Eu vou continuar amando Ele. Porque Ele não é um sentimento. Ele é uma verdade que eu carrego todos os dias. Todos os dias. Então Ele é ungido para morrer, irmão. Você vai ser ungido, cara. Você foi ungido, você foi tocado por Deus. Mas lembre-se sempre, quando você sair daqui, quando você andar por aqui, quando você for lá para fora, as pessoas vão olhar e falar o seguinte: cara, não tem jeito. Vamos perseguir esse cara? Vamos. A mesa não é lugar de vingança. A mesa não é lugar nem de honra, irmão. Pra ser bem sincero, essa mesa não é lugar de Deus te honrar, não. A mesa não é lugar para isso. Se você estiver na mesa com a presença dos seus inimigos, esperando que Deus, Ele vai te ungir, só para você se sentir mais honrado que os outros, você entendeu tudo errado. É aquele evangelho que pregaram pra gente, do sabor de mel. Aquele evangelho que te viu passar na prova e não ajudou. Você vai ver comigo. Parece a mesma música daquela moça mundana que diz: deseja a todos os inimigos vida longa. Gente, é quase a mesma coisa. E a gente fica cantando, cara, querendo vingança, derramando veneno na boca. A gente olha para os nossos inimigos e fala o seguinte: cara, prepara, porque o meu Deus vai tratar com você. E o pastor Otis tem uma frase sensacional que ele vai dizer: antes de Deus tratar com a pessoa, Ele trata com você primeiro. Aleluia. Que cântico maravilhoso. Eu sinto tanta presença de Deus aqui, irmãos. Tanto, tanto, tanto. Salmos 23, continuando aquele mesmo versículo. O mesmo versículo. Você sabe qual que é? Você lembra? Não? Lembra não? Unge a minha cabeça com óleo. Isso. E ele vai dizer: o meu cálice transborda. Quando ele vai dizer assim: o meu cálice transborda, e Jesus, ele é ungido, ele está dizendo agora: cara, acabou para mim. Não vai ter jeito mais não. Chegou a hora de fato de morrer. Porque, gente, quando Jesus está no jardim de Getsêmani ajoelhado, ele olha para o lado e vê os discípulos dele dormindo. Ele fala o seguinte: olha, realmente agora acabou. E a Bíblia conta que ele começa a suar sangue. Imagina um cara, tô todo suado aqui, imagina se isso aqui tudo fosse sangue. E Jesus lá ajoelhado, chorando, e ele vai dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não aguento mais ver esse cálice sendo cheio. Mas todavia que seja feita a sua vontade. Ele olha entendendo aquilo tudo que ele ia sofrer. Ainda assim ele olha que a sua vontade seja feita. O cálice estava transbordando já. Estava chegando a hora e ele olhava e falava o seguinte: não é possível que eu vou apanhar de jeito. Não é possível que eu vou morrer de jeito. Mas se é a vontade de Deus, que aconteça. Que se estabeleça. Gente, eu não sei se vocês entendem isso, mas cara, presta atenção. A gente precisa morrer aos pés do Senhor todos os dias. Morrer para suas vontades, morrer para seus pecados. Morrer até mesmo por sonhos que a gente acha que são de Deus. Tem um cara que escreveu o livro Deus que Destrói Sonhos. Nesse livro ele é claro dizendo: cara, Deus não é obrigado a fazer sua vontade, não. Nem o próprio Jesus, que estava pedindo: passa de mim esse cálice. O pai fala o seguinte: não vai ter como, meu filho. Você vai sofrer sim, não vai ter como. Dessa vez, não. Nem o próprio Jesus, todos esses sonhos que ele tinha foram satisfeitos. Mas ele era satisfeito em Deus, e entendeu o seguinte: olha, tudo que ele fizer vai ser bom. Tudo que Deus faz é bom, irmão. Tudo que ele manifesta é bom. Essa mulher aqui, ela entendeu de fato o que é uma suficiência em Jesus, o que é uma verdadeira entrega em Jesus, e o que é uma revelação daquilo que Jesus é.
Você sair do On Fire com essas 3 certezas aqui, irmão. Eu já estou satisfeito, porque minha missão foi concluída. Você precisa sair do On Fire entendendo o seguinte: olha, eu estou suficiente em Jesus. Eu estou completamente entregue a Jesus. E esse Jesus vai ser revelado a mim todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Salmos 23, o último versículo, vai dizer o seguinte: bondade e misericórdia certamente todos os dias da minha vida me seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que ele está dizendo? Que ele era perseguido por algo. Por mais que ele sofresse, por mais que ele andasse pelo vale da sombra da morte, existia 2 coisas que não saíam da cola dele. Ele andava para lá e olhava para trás. Meu Deus, bondade e misericórdia. Ele olhava para o lado e falava: não, peraí, bondade e misericórdia. E a Bíblia está dizendo que certamente bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Todos os dias, irmão. É você acordar todo dia, por mais que você esteja sofrendo, você vai olhar para trás e ver: meu Deus, Ele cuidou de mim mais um dia. Eu estou completamente pleno e satisfeito nele. Eu estou amando Jesus, eu amo Jesus. Eu preciso achar aqui, cara, um versículo que eu ia ler, que eu não estou lembrando, mas se eu não me engano está escrito em Colossenses 1, em que a gente vê que Jesus ele é completamente satisfeito em Deus, porque nele habita toda a plenitude de Deus. E Jesus ele andava o tempo todo com essa satisfação, a bondade e misericórdia seguindo ele o dia todo, todos os dias. Irmão, deixa eu te falar, antes de eu finalizar essa palavra, chegou minha hora de entregar o microfone. Não perca Jesus de vista. Não pare de olhar para Ele. Eu escrevi no título dessa mensagem que seria a mensagem da minha vida. Sabe por quê? Porque se eu não entender que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou andar a minha vida querendo satisfazer minha vontade em outros lugares. Você que caiu aqui iludido naquela mensagem de pregações, que às vezes a gente vê e fala: cara, não é possível que esse camarada está pregando isso. Que as pessoas nos levantam, tocam o nosso ego. Meus lindos, sabe, ele é um pingueleto. Mas cara, presta atenção, se a gente fica o tempo todo absorvendo essas mensagens que só vai ficar nos satisfazendo, o nosso ego, a gente nunca vai entender que a nossa satisfação é em Deus. E Deus nem sempre faz a nossa vontade, mas a gente é obrigado a fazer a vontade dele. O pastor falou quinta-feira aqui: olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. Para mim não é, irmão. Tem dia que é difícil obedecer a Deus, tem dia que é chato, mas eu entendi que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu queria orar por você. O louvor vai vir quebrando tudo comigo. Mas essa oração, sabe o que vai ser minha oração? A minha oração vai ser que você se sinta plenamente satisfeito em Jesus. A minha oração vai ser que você olhe para Jesus todos os dias e aquilo que você está pedindo, fome, sede, você sinta de fato todos os dias. Para que você não perca Jesus de vista em busca de satisfazer a sua vontade em homens, em mulheres, lá fora, em carência, nas redes sociais. Para que você entenda que somente Ele pode satisfazer a sua vontade. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Feche seus olhos, apaguem as luzes, por favor. Eu queria que quem quisesse se sentir plenamente satisfeito em Deus, que ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Isso. Se você já é, irmão, pode ficar sentado. Não ligo. Meus voluntários vão ajudar a impor as mãos sobre vocês. Eu tenho 5 minutos para fazer isso. E o louvor também vai arrebentar, não vai? Que naipe. Feche seus olhos. Senhor Jesus, começa a tocar os meus irmãos agora, Senhor, para que a gente entenda que a nossa satisfação está no Senhor. Sim, Senhor, eu peço agora, meu Deus, para o Senhor tocar naquela pessoa que está se sentindo vazia,
aquela pessoa que está se sentindo destruída por dentro, aquela pessoa que essa semana pensou em suicídio, Deus. Começa a mostrar que o Senhor é suficiente. Começa a mostrar, Senhor, que a nossa suficiência de fato está no Senhor. Sim, Deus, eu quero orar agora, meu Deus, para que essa pessoa comece a contemplar o Senhor, Jesus. Para que ela olhe para trás e veja quem está seguindo ela. Bondade e misericórdia do Senhor. Eu oro agora, meu Deus, para que a presença do Senhor comece a cair nesse lugar. Isso. Voluntário, você está autorizado a impor as mãos agora. Coloque a mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Nesse momento nós te entregamos esse lugar, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo ainda essa noite. Sim, Senhor. Mais, Senhor.